Tudo bem? Olha só, estamos aqui hoje, né, para estar falando com vocês sobre um livro que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? Olha, eu vou ler um trecho aqui para vocês de como que ele começa o livro, a dedicatória dele que ele faz no livro, tá bom? Olha só. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Olha só, o cara faz o livro, dedica o livro para os vermes que vão comer ele. Daí você já viu, né? Ou seja, essa história então, ela se passa depois que ele morre, tá? Ele teve a vida dele toda, ele morre e aí ele pega e vai contar o livro. Então ele é um defunto autor, tá? Ou um autor defunto, não sei. Mas então ele começa a contar essa história, tá? De quando ele era pequeno e tudo, mas a narrativa não tem assim uma ordem, uma sequência muito linear, não. A narrativa é assim, vai, volta, tá? Mas ele nasce, ele conta o nascimento dele, tudo, ele conta os envolvimentos dele amorosos, parece que ele não teve muita sorte no amor, tá? E ele conta também sobre a infância dele, né? O Brás Cubas, que é o nome, no caso, do personagem, ele conta sobre a infância dele ali no Rio de Janeiro, né? O pai mimava ele de uma família rico, ele rico como se fosse o tipo playboy hoje, né? Então, assim, nunca teve que trabalhar, tá? Mas também nunca viveu, assim, nada de, vamos colocar assim, que valesse a pena, que fizesse sentido. Não teve famílias, não teve filhos. No final do livro, ele fala assim, eu estou melhor do que você, leitor, conversando com você. Estou melhor do que você, leitor, porque eu não deixei o legado da minha miséria para os meus filhos, porque eu não tive filhos, você talvez teve, né? Então eu não deixei essa miséria para os meus filhos. Então, assim, ele é bem crítico, né? Típico do Machado de Assis. O pessimismo, né, talvez seja a principal característica desse livro aí do Brás Cubas, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, certo? Eu quero falar com vocês sobre dois tipos de romance, né, que houve naquela época, né, e a gente vê até hoje. Um romance chamado naturalista, tá? Onde o autor ele faz uma análise do quê? Da pessoa no seu mundo, na sua convivência, a influência do seu meio, tá? A pessoa na sociedade e a influência do meio na vida da pessoa. Esse é o chamado romance naturalista. Ele analisa a pessoa assim, as características físicas, né? O que que ela faz ali, tudo. Agora, o outro tipo de romance é o romance realista. Esse romance, ele já parte para o lado do Machado de Assis, que é esse romance que faz uma análise psicológica dos personagens, tá? Então ele mostra a angústia, aquilo que está dentro do personagem. Então esses aí são os dois, tá? Romances, só fazendo uma pausa aí para explicar para vocês. Esses dois romances, né, fizeram parte aí do realismo brasileiro. Esse livro do Machado, né, é lógico que é um romance realista. Então ele analisa, né, os personagens, ele analisa o interior delas, tá? Uma análise psicológica dos personagens. Então, como eu estava falando para vocês do Brás Cubas, né? O Brás Cubas, eu falei para vocês que ele era rico e tudo, né? Então, ele vai crescendo, ele não teve sorte com as mulheres. Vou falar das mulheres para vocês. Ele teve uma que se chamou a Marcela, que foi uma prostituta, né? Que ele se envolveu com ela e ele fala que a Marcela custou para ele 15 meses e 11 contos de réis, tá? Depois ele se apaixona pela Eugênia, que é uma morena, pobre e tudo, só que talvez até por ela ser de outra classe social, né, sem ser a dele, ele resolve não continuar com o namoro, certo? Então não vai para frente. Aí teve a Virgília, que já era da mesma classe social que ele se torna amante da Virgília, mas ele não consegue casar com ela, porque ela se casa com, né, um político famoso e tudo, mas se torna amante dela. Mas aí também ela vai morar em outro lugar e esse romance não dá certo. Aí ele tem uma outra amada, é a Eulália, tá? Só que a Eulália também não se casa com ela porque ela morre antes de febre amarela. Então, assim, não teve sorte no amor o nosso, né, defunto autor aqui, o Brás Cubas. E sobre a morte dele, ele conta o seguinte,
que ele queria fazer algo, né? Queria deixar um legado, algo para a sociedade, para a humanidade. Então ele pensa, vou criar um remédio, vou criar alguma coisa que vai fazer com que a sociedade, né? Como se diz, ó, deixei algo importante. Então ele quer fazer o emplasto Brás Cubas, né, que serviria para a cura de todas a alma, né, de todas as emoções, a ansiedade, a depressão, vamos colocar assim. Só que aí ele vai criar esse emplasto e ele adoece de pneumonia e morre. O emplasto não pode salvá-lo. Então, ou seja, ele morre sem deixar, né, nada de importante, sem ter feito nada de importante naquela vida. E talvez esse seja o motivo, né, que ele vem escrever um livro depois de morto, ok? Então, assim, uma história muito interessante, muito legal, tá? E aí eu espero que vocês leiam o livro, tá bom?